Jesus, já que estamos em pé, vamos juntos ler a palavra de Deus, voltar àquele texto da terça-feira próxima passada, carta de Paulo aos Tessalonicenses, aliás, primeira carta, capítulo 4, versículo 13 a 18. Eu vou ler um versículo e os senhores, a uma só voz, lerão o versículo seguinte. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardar que todos encontrem o texto, né? Para que todos façam parte da leitura. Glória a Jesus. Todos acharam o texto? Diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém? Tomem assento. Aleluia. Glória a Deus por tudo. Por esta oportunidade singular que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Continuando este assunto, como eu já vos disse, é um assunto escatológico. Escatologia é a doutrina que estuda os acontecimentos dos últimos dias, ou doutrina das últimas horas. E aqui, o apóstolo, creio que percebendo algum problema na igreja da Tessalônica, então ele escreve para animar os irmãos, mostrando para os irmãos que se uma igreja ela perder essa esperança da volta de Jesus, ela não é mais igreja. Não tem nenhum sentido, irmãos, termos o nome de igreja se não estamos esperando Jesus voltar, se não estamos preparados para esse momento da volta do Senhor Jesus. E esse texto aqui, e este assunto, que é do arrebatamento, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, é chamado no grego parousia ou parúzia, como alguns dizem, e significa chegada, advento ou presença. Esse é o significado da palavra parousia. E é importante observar que, como eu disse para os irmãos na terça-feira passada, quem primeiro falou de forma taxativa e afirmativa sobre a volta, sobre isso, foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz: olha, por isso vocês têm que estarem apercebidos, correto? E
Também temos o testemunho, meus amados irmãos, lá em Atos, só relembrando isso daqui, né? Atos, capítulo 1 e o versículo, deixa eu ver aqui, de número 9 e 10 diz: e quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, nós observamos, e eu disse na terça-feira passada, que a volta do Senhor Jesus, ou o arrebatamento da igreja, não é invenção de um pastor, de uma igreja, de um grupo religioso, mas ela começa com o próprio Senhor Jesus mostrando, depois anjos, e aí vem os apóstolos, certo? Mas é importante observar que a palavra de Deus, ela deixa bem claro que para este acontecimento, ele seria também antecedido de sinais. O pastor José Dias leu um texto aqui que é justamente um dos sinais, né? Daqueles que, mesmo vivendo no meio evangélico e às vezes tidos como crente, eles saíam escarnecendo, já nos dias de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Porque se tem uma coisa que o diabo se satisfaz, é em desacreditar a palavra de Deus. Então, esse é um dos sinais. Mas voltando para Mateus, vamos lá? Mateus capítulo 24. Então, ali nós temos a evidência desses sinais. O Senhor Jesus diz, Mateus 24, e versículo 4 em diante, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então este sinal é o sinal no meio espiritual, no meio do povo de Deus. Disse Jesus que muitos, diz aqui, virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Até nós temos aqui no Brasil, pelo menos que nós conhecemos o Henri Cristo, e ele diz que ele é o Cristo. Só que ele foi num programa de um cidadão aí, mas caiu numa fria tão grande, Ele foi num programa de televisão, porque ele quer se aparecer e precisa, disso. Aí o apresentador pegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos tomar o senhor toma um vinho? Tomo. Então vamos tomar um copinho de vinho, uma tacinha de vinho. Aí ele pegou, tudo bem. Aí o apresentador foi lá e encheu as 2 taças lá, ou copos, de água. E passou para ele, Aí ele falou assim, não, mas isso aí é água. Ele falou assim, não, mas você é o Cristo, dá o seu jeitinho. Dá o seu jeitinho, Mas tudo bem. Então, o primeiro sinal que nós estamos vendo aqui
é no meio religioso. Mas Jesus continua dizendo: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Isso é no meio político, certo? É um outro sinal. Terceiro, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome. Irmãos, parece até que nós vivemos em uma nação onde não tem fome, mas pasmem os senhores, tem muito brasileiro passando fome. Enquanto tem brasileiro jogando comida fora, há muitos brasileiros passando fome. Irmão Manuel, vem para cá. Senta aqui. Agora, outra coisa, outro sinal, ele diz: peste, doenças. Nesses 62 anos, irmãos, se nós fôssemos enumerar o número de doenças que apareceu, é simples e puramente assustador, e nós estamos aí sendo avassalados pela Covid-19. Então, Jesus diz que é um dos sinais. Terremotos. Se vocês pudessem ver a escala do século I, quando Jesus falou sobre terremoto, quantos terremotos aconteceram no século I para o século 21, irmãos, é uma escalada alarmante. Mas Jesus diz que isto também e ele diz aqui, em vários lugares, não em todos, mas todas estas coisas serão o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Só quero aqui salientar uma coisa para os irmãos. Eu não sei se todos os irmãos estão atentos a isto. Nós, irmãos, passamos aqui, bem pertinho de que a nossa nação virasse uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina. Com esse modelo de governo comunista, que, graças a Deus, eu digo graças a Deus, foi de certa forma desarticulado, cujo maior representante é o Lula. Vocês não se enganem, veja, desse governo, que foram cerca de 14 anos para cá, o que mudou de ideologia, o quanto a família foi atacada e avassalada. Mas eu fico pasmo quando eu vejo ainda crentes votando em comunistas. Eu fico pasmo, irmão. Esses dias eu estava lendo e vendo num comentário no Facebook, uma irmã, ela dizendo: ai meu Deus, eu não vejo a hora desse governo Bolsonaro. Eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, não, eu não fui comissionado para ele, por defendê-lo, desde que ele saia para o nosso querido Lula. Uma crente, pelo jeito assembleiana, irmão, o cara está lá condenado, com condenação, e ainda os crentes ficam votando nesse tipo de gente. É de pasmar, meus irmãos. Eu não sei o que querem. E está aqui,
vos-ão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Vai lá, irmão, na Venezuela. Você quer saber o que é esse regime? Vá lá na Venezuela. Vai lá na China. Vai lá em Cuba. Vai aqui na Bolívia. Vai aqui na Argentina agora, para vocês verem o que eles estão fazendo com cristãos. Agora o irmão vai lá e vota numa criatura dessa. Por que, irmão? O que é que nos leva a isto? Eu estou falando isso, irmão, não é questão de ser simplesmente partidário, ser contrário, é a realidade. Meus queridos, quando São Paulo, capital, teve a primeira prefeita comunista, que foi Erundina, Luísa Erundina, só para os irmãos entender, quando ela era do PT, em 4 anos de governo daquela mulher, eu estou falando porque essa é a fala do pastor José Wellington, eu já vi ele falar umas 3 vezes. Em 4 anos de governo daquela mulher, a Igreja Assembleia de Deus, dentro de São Paulo, capital, não conseguiu aprovar uma planta sequer de um templo. A igreja não conseguiu. Então, meus irmãos, pare e pense. Você acha que você vai ser poupado porque você vota nessa gente? Não? Sim. A igreja sofreu os maiores terrores, os piores terrores. Então, irmão, tenha consciência. Tenha consciência. Os maiores chefes desse partido e dos partidos que apoiam esse grupo estão todos condenados pela justiça. Todos condenados. E eu não sei o que leva, me perdoe, meus queridos, o voto de vocês é livre. Eu não sei como que um crente vota em uma pessoa que a justiça já condenou. Então nós estamos acima do bem e do mal. A justiça vai lá e condena por improbidade administrativa, por fraude, por roubo. Ah, mas nós os crentes, não, mas ele é tão bonzinho. Ô meu irmão, acorda. A justiça está fazendo o seu papel. Então, eu estou falando isso aqui porque um dos sinais da volta de Jesus é esse aqui, é a perseguição a quem serve a Cristo. É a perseguição a quem serve a Cristo. E tenha certeza, esses partidos comunistas, esquerdistas no poder, eles porão em prática isto sim, tenha certeza. Então, vamos considerar, mas o certo é que nós estamos falando sobre volta de Jesus, e isso daqui são sinais que eu só estou enumerando para os irmãos, porque para que Jesus volte e arrebate a igreja, precisa de um clima, e o clima é justamente isto daqui. É lógico que existe tantas outras coisas que poderíamos falar, mas eu quero pensar com os irmãos no seguinte. Primeiro, que o apóstolo Paulo, ele fala acerca dos que já dormem. Isto significa daqueles irmãos que partiram para a eternidade servindo ao Senhor e estão aguardando este dia glorioso. Eu sempre falo para a igreja: esteja preparado
para Jesus, para a volta, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Mas se Jesus não voltar para você, você esteja preparado para ir com Jesus. Estar preparado, porque de uma forma ou de outra, se Jesus não vir para mim, eu irei para Ele. Glória a Deus. Mas, meus queridos, por que essa preocupação de Paulo? Há alguns comentaristas que dizem que naquela igreja começou uma crença de que esses irmãos que morreram, que eles iriam ressuscitar, mas ressuscitariam bem depois da volta de Jesus ou do arrebatamento. Mas Paulo diz: não, isso será no momento que Jesus arrebatar a sua igreja. Esses irmãos, eles ressuscitarão primeiro. Aleluia. E o versículo 14 diz: porque se cremos que Jesus ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. A base da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja e da ressurreição desses que morreram em Cristo, é justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Eu pergunto para os irmãos: quando Jesus morreu e ressuscitou, alguém já tinha ressuscitado antes? Morto? Tinha morrido e ressuscitado antes? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o que diferencia a morte e ressurreição de Jesus para ser a base ou o pilar da nossa fé para a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos que morreram? Qual então é a diferença? Se antes, porque aqui Paulo não fala da ressurreição, vamos pensar lá no Velho Testamento, quando Eliseu, na cova de Eliseu, jogam um soldado que morreu em guerra e aquele soldado ressuscita. Quando Jesus estava em pleno ministério, ele ressuscitou Lázaro, né? Fez maravilha. Quando Jesus morre, ressuscitaram várias pessoas. Mas então qual é a diferença? Que isso nos dá uma base, um pilar, um alicerce, para que a gente creia, esteja firme, que quando Jesus voltar, se eu tiver já morrido e servido ao Senhor, que eu vou ressuscitar. A diferença é o seguinte: primeiro, que a morte do Senhor Jesus não foi uma morte qualquer, ela foi uma morte expiatória. Jesus morreu na cruz, irmão, não foi para dar um show, para dizer para o mundo: olha como eu sou forte, olha, não. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, os teus pecados e os nossos pecados. Mas a segunda questão, que é a ressurreição de Jesus, que diferencia dele para os demais, é porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer e nos garantiu que se ele ressuscitou assim, aleluia, nós também que morremos em Cristo, ressuscitaremos com ele. Você pode glorificar o nome do Senhor? Pode louvar, andeclamai, churimicandaramais. Aleluia. Muitos de nossos irmãos e irmãs, crianças, adolescentes e jovens,
velhos e obreiros, homens de Deus e mulheres de Deus, partiram e estão partindo para a eternidade. Mas eu tenho certeza, aleluia, se Jesus voltar hoje, nós os veremos. Nós os veremos. Esta é a minha esperança. Esta é a esperança da igreja. Muito bem. Mas o versículo 15 diz: dizemos-vos, pois... Vamos fazer o seguinte, um dos irmãos leia. Vamos ler. Fique em pé e leia. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha, nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Sabe o que é isso? Obrigado, muito obrigado. É Jesus dizendo, irmã Cida Escatamburlo, você foi fiel, meu filho. Você foi fiel, minha filha. Você morreu defendendo o meu nome, pela fé que uma vez foi dado aos santos. Eu vou te dar um privilégio, vou te dar um presente. Você vai ressuscitar primeiro. Aleluia. Isso é um privilégio, irmão. Vai ressuscitar primeiro. Mas nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Agora veja aqui o versículo 16. Um irmão ou irmã, leia, por favor. Perceberam aqui? Primeiro, Paulo diz, porque o mesmo Senhor, não é outro não, é o mesmo Senhor, aleluia, glória a Deus, diz ele, descerá, glória seja dada ao nome do Senhor, o Senhor descerá, ele como noivo virá ao encontro da noiva. O noivo, irmãos, ele não se senta num lugar e fica esperando a noiva, não, mas ele vai ao encontro dela, glória a Deus, e assim o Senhor descerá, glória a Deus, com 3 sinais importantíssimos, diz ele, primeiro, com alarido, glória a Deus, com alarido, segundo, com voz de arcanjo, glória a Deus, terceiro, com trombeta de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Você quer ouvir isto? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Andeclamai, churibicandaramais. Com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, aleluia. Mas eu quero só fazer uma pergunta para os irmãos. Todo mundo vai escutar isto? O mundo todo vai ouvir isto? Só os salvos. Será todos os crentes? Serão todos os crentes que vão escutar? Só os salvos. Só os salvos. Eu não sei se vocês já sabem disso. Se souberem, eu só estou simplesmente reafirmando uma verdade, trazendo a memória de vocês. Os elefantes, eles são um dos animais que mais se comunicam entre eles.
O elefante é um animal que ele tem um sentimento incrível. Primeiro, eles têm um sentimento de proteção. Quando eles percebem um perigo, eles põem os mais fracos no meio. Põem os mais fracos no meio. Certo? Quando morre algum da manada, toda vez que eles passarem naquele lugar, todos irão ali para relembrar. Eles ficam tocando nos ossos, como se eles estivessem chorando. Mas existe uma comunicação entre os elefantes que é chamado de som de baixa frequência. E é nisso aqui que eu quero falar com vocês. Que é um som de baixa frequência. Esse som de baixa frequência é quase imperceptível até o melhor aparelho humano que existir para captar o som. Só que um elefante, ele passa este som de baixa frequência a um outro até a 10 quilômetros. Se um elefante estiver aqui e o outro estiver a 10 quilômetros e eu estiver aqui do lado dele, eu não ouço nada. Mas ele manda esse som de baixa frequência. E o outro elefante do outro lado, ele capta. E ele sabe se é uma mensagem de alegria, se é uma mensagem de OSS, de perigo, se o amigo dele está no momento bom ou ruim. Eles captam isso. Eles captam isso. Quando nós tivemos aquele tsunami, então, o tsunami, irmão, estava a quilômetros, mas os elefantes já começaram a subir montanha, e ninguém entendia, porque eles estavam subindo para lugares altos, porque eles sabiam o que estava vindo. Assim é a igreja do Senhor. O mundo está aí, irmão, de mal a pior. Ninguém entende nada. Você fala de Jesus e até para os crentes mundanos, a pessoa está, irmão, está na igreja aqui, irmão, está aqui só de passeio, não tem nada a ver, sabe, irmão? Está levando a vidinha dele de pecado, de indiferença, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. Só que tem o seguinte: um dia, aleluia, a verdadeira igreja, ela ouvirá o alarido, aleluia, ela ouvirá a voz do arcanjo, ela ouvirá a trombeta de Deus, aleluia. E eu glorifico a Deus, pastor Cícero, que até aqueles que estão debaixo da terra, cujos corpos não existem mais, mas ouvirão, aleluia, o chamado do Senhor. Andeclamai, churimicandaramais. E eu quero dizer para os irmãos, cada dia que passa, eu me emociono mais, eu luto mais, me preparo mais, porque o meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. Nada do que tem neste mundo pode nos separar, pode nos prender. Nada. Nem família, nem dinheiro, nem casa, nem carro, nem mulher e nem filho, porque é o seguinte: eu sou do Senhor
e Ele é meu. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. E nós estamos esperando, aguardando. Mas continua o apóstolo Paulo dizendo, versículo 17, leia, irmão ou irmã. Depois nós, os que ficarmos vivos. Depois, irmão Manuel. Depois. Quem ficar vivo, diz ele aqui, seremos arrebatados juntamente com ele. Aleluia. Já imaginou, irmão? Que coisa gloriosa. Juntamente com ele. Cristo não descerá aqui, viu? Cristo não descerá aqui. Cristo só será visto, só ouvirão alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e verão a Jesus quem está preparado. Porque Cristo não descerá aqui, não vai precisar de nada, irmão, para que a gente suba lá. Não precisa de nada, não precisa de Torre de Babel, não precisa de escada. Sabe por quê? Glória a Deus, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados, aleluia, arrebatados, glória a Deus, juntamente com ele, glória a Jesus, cumprindo, aleluia, a promessa do Senhor à sua igreja. Ele vem arrebatar a sua igreja. A declamai, churimicandaramais. A encontrar o Senhor nos ares. A encontrar o Senhor nos ares. E aí Paulo diz: e assim estaremos sempre. Sempre com o Senhor. Pensa nisso. Vale a pena, irmão, ser fiel ao Senhor. Não seja um pouco crente, meio crente. Não, seja crente. Ande na presença do Senhor. Viva uma vida de temor. Viva uma vida santa. Não viva, desculpe-me até a expressão, como um crente meia boca. Certo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Vivendo uma vida, irmão, que Deus não se agrada. Não, vamos ser crentes, irmão. Vamos temer a Deus. O negócio aqui, irmão, não é ter uma credencial de igreja. Ó, o meu cartão de membro, ó, eu sou membro dessa igreja há tantos anos. Eu sempre falo aqui para os irmãos, já vou andar para 46 anos. Isso não quer dizer nada se a gente não vive uma vida de temor a Deus, irmão, não significa nada. Não é tempo de igreja que vai dar condição para ninguém entrar no céu, não. Mas é vida santa, vida de temor a Deus, vida na presença do Senhor, vida, irmão, agradando a Deus. É isso que faz a diferença. A Assembleia de Deus ou qualquer denominação que seja não é o caminho para o céu, não. O caminho para o céu continua sendo Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, parece versículo 13 ou 14: quem perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar. Às vezes, irmão, nós estamos indo bem na nossa caminhada, estamos indo bem na nossa jornada. De repente, irmãos, a gente começa a olhar para outros. Eu vejo crentes que eles são influenciados por maus exemplos. Eu vi lá. E alguns já pegam a mulher do obreiro.
A mulher do obreiro, irmão. Ela está fazendo isso. Filho do obreiro. O fulano de tal, a fulana de tal. O obreiro vai te salvar? Pastor salva alguém? Não. Mulher de pastor salva alguém? Filho de pastor salva alguém? Irmã do círculo de oração salva alguém? Não, irmão. Ao invés da gente ficar olhando para exemplos ruins, procure um bom exemplo na igreja e você vai achar de alguém que teme ao Senhor, que anda na presença do Senhor, e faça como ele. Ande na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Se alguém não quer viver em santidade, eu quero. Se alguém não quer fazer a vontade de Deus, eu quero. E eu vou fazer, sabe por quê, irmão? Não adianta nada. A Bíblia tem o caso das virgens loucas e as virgens prudentes. Eu pergunto, quando as loucas bateram a porta, porventura o Senhor disse para elas: não, minhas filhas, está certo, vocês eram fraquinhas, né? Como diz o nordestino, vocês eram crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, mas eu vou perdoar vocês. Não tem isso não, irmão. Tem isso não. As loucas ficaram de fora. E uma das coisas que o Senhor diz para ela, diz: eu não vos sei quem é vocês não. Ah, mas nós pregamos na tua rua, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ah, porque diz: saiam de perto de mim, porque eu não vos conheço. Você já imaginou, irmão? Tantos anos na igreja. Eu fico observando, irmãos, tem pessoas que vieram para a igreja, alguns Jesus até libertou dos vícios, libertou do pecado, libertou dos maus costumes. Aí com o tempo ele volta a praticar. É como diz a palavra de Deus: a porca que voltou ao espojadouro de lama, e o cão que comeu o próprio vômito. Eu tenho observado na igreja, a coisa funciona assim, para alguns crentes. Ele vê a irmã lá com um shortinho curto, ela está lendo, irmão? Vou fazer a mesma coisa. Ela está de calça comprida, eu vou também. Agora ela arrumou um brinco, eu vou também. Agora ela arrumou não sei o que. Agora, o irmão, ele está fazendo isso e isso. Já está com um colar no pescoço, já está com os negócios na mão, o outro já até amarrou o pé. Eu vou também, irmão, eu vou também. É, meu irmão, mas quem é que te salva? Quem é que te salva? Quem é que te salva? Você lembra que quando você veio para a presença de Deus, você largou todas essas coisas? Toda essa porcariada você largou. Agora você está voltando lá, como Acã e seus familiares, que vai lá, pega o anátema, leva para dentro de casa, quando ele já sabia que tudo aquilo traria condenação. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso, irmão. Fulano fez, eu vou fazer. Fulano fez, eu vou fazer. Cometem pecados absurdos. Irmão, sabe, eu vi lá na igreja, fulano de tal, ele fez isso e isso, o pastor disciplinou ele, ficou só 2 meses lá. Então, e você vai ficar quanto? E o teu pecado vai justificar porque alguém errou? Irmão, não te deixes levar por maus exemplos.
A Bíblia diz: tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, nisto pensais e faça isto. Mas nós não, irmão, nos agarramos em coisas erradas dos outros. Mas tem esses que foram libertos, mas tem aqueles que vieram para a igreja e nem libertos foram. Continua fumando, bebendo, prostituindo, mentindo, trapaceando, fazendo negócios ilícitos, mas eles continuam. Hoje eu estava nervoso, irmão. Não dei glória a Deus hoje não, mas eu falei um tanto de palavrão. É porque quando eu perco a cabeça, Jesus está voltando. Amém, igreja? Jesus está voltando. Quando a gente tenta justificar os pecados que fazemos, é porque com certeza não queremos sair deles. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu assisti isso e talvez alguns de vocês assistiram. Certo cidadão era pastor de uma igreja. E como pastor, ele ali estava. Aí veio uma senhora, separada do marido e tal, e agregou-se na igreja. Era ela e a irmã dela. E isso eu vi o vídeo, viu, irmão? Não é história que eu estou inventando, não. Assisti tudo. Aí, com um certo tempo, aquela senhora perdeu a irmã, que era só as duas. E ela ficou muito triste, se afastou da igreja. A igreja não tem nada a ver com isso, isso é fraqueza das pessoas. Se afastou da igreja e ficou um bom tempo. Mas depois ela lembrou da igreja e voltou para a igreja. E o dito pastor pegou, falou: mas quanto tempo que você não vem aqui? Aí ela contou a história para o pastor. Às vezes igrejas grandes, irmãos, você não tem domínio de tudo, você não sabe de tudo. Aí ela continuou indo na igreja, pediu para ele orar por ela, ajudar em oração que ela estava passando. E é lógico, era só ela e a irmã. Ela perde a irmã, não tenha dúvida que o sentimento era difícil. Aí um dia, ele resolveu fazer uma visita para ela. E ele foi fazer a visita. E foi com algumas irmãs. E ela ficou feliz e chegou lá. Ele disse: eu vim orar por você e tal. Passaram um tempo orando, lendo Bíblia. E ela se sentiu feliz com aquilo. E quem relata tudo isso é ela numa carta para um líder evangélico, tido como evangélico. Mas eles foram embora e ela ficou em casa, toda alegre, né? Porque, afinal de contas, ela recebeu a visita, recebeu a oração. Só que passou umas horas, ele voltou. Ele voltou. Aí ela: mas o senhor... Falou: não, minha filha, é porque nós oramos, fizemos tudo, mas a obra não está completa, não. Aí vocês sabem no que deu, né? Tudo bem, deu no que deu, não precisa aqui explicitar. Mas quando chega ao final da trágica situação, aí ela dizia na carta para esse líder, que leu a carta, gravou um vídeo, eu tenho esse vídeo, né? Aí ele começou a chorar, chamou ela e falou assim: olha, nós pecamos,
e temos que pedir perdão. Aí ajoelhou, chorou, pediu perdão junto com ela e foi embora. Mas aí as visitas dele ficou frequente. Ele vinha, pecava, depois ele orava, chorava e ia para casa e dizia para ela: pode ficar tranquila, viu? Nós já estamos perdoados. Então é isso que algumas pessoas estão vivendo. Pecam, continuam pecando, e muitos deles até dizem, e eu lembro-me de um caso aqui do nosso campo. Eu estou falando de um caso do nosso campo. O cidadão veio para falar comigo, trouxe o pastor dele para fazer acusação contra o pastor, certo? E eu deixei ele à vontade. Porque o senhor, pastor, porque não sei o quê, papapá. E o pastor dele ouvindo ele pacientemente. Mas eu tinha 3 coisas graves que eu tinha contra ele. Deixei ele à vontade. Ele imaginou que ele ia sair, né? Uma boa. Aí eu falei: irmão, você trouxe aqui histórias ou histórias, né, contra o pastor, porque alguém falou que o pastor falou. É essa malfadada fofoca. Fulano falou que Beltrano falou. Eu falei: então agora também alguém me falou 3 coisas sobre você. Alguém me falou. Uma, que você é alcoólatra, que você bebe. A outra, que você adultera, você é adúltero. E a terceira, que você gosta de pegar o que não é seu. Então vamos para a primeira. Você bebe mesmo? Aí ele ficou, juntou e foi e tal. Eu não é que eu bebo, eu só tomo uns vinhos. Bebe. A outra, essa história de você ficar com o que não é seu. Não, porque tem isso, tem aquilo. Se confirmou. Terceira, que você é adúltero. Olha, pastor, eu tive um caso, mas isso é coisa de 2 anos. Eu já pedi perdão ao Senhor. Eu fiquei 2 anos sem tomar Santa Ceia. Viu? E pedi perdão para o Senhor. E eu creio que Ele me perdoou. Falei: que igreja que você pertence, meu querido? Qual é a igreja que você pertence? Porque na Assembleia de Deus eu nunca... Vocês já viram isso ser ensinado na Assembleia de Deus? Vocês que são obreiros, vocês que são membros, já viu a Assembleia de Deus ensinar isso? Se você roubou, se você adulterou, se você bebeu, encheu a cara, não, fica lá, pede perdão para o Senhor, está tudo certo. É assim que a Bíblia diz? Não. Eu falei: então tá bom, você volta lá, que o teu pastor vai acertar o seu caso. Volta lá, que o seu pastor vai acertar o teu caso. Ele saiu, mas chegou, aí a esposa, né, queria, não, porque eu vou falar para o pastor Ananias. Você está louca, você não sabe quem é ele. Se você soubesse o que eu passei, vai lá que você vai cair na mão dele. Está entendendo? Então tem gente que peca, faz coisa errada, não confessa para ninguém, mas ele diz: eu me arrependi, eu pedi perdão para o Senhor. Não é isso que a palavra de Deus ensina, meu irmão. Não é isto.
Você pecou contra o Senhor, contra você mesmo e contra a igreja. O Senhor perdoa, mas entre você e Deus existe uma igreja, existe uma liderança, e você tem que pensar e pesar, porque a palavra de Deus diz que é assim. Mas, irmão, virou moda, pecam, entende? E vão embora. Depois eu me arrependi, eu fiquei tanto tempo, quer dizer, eu pequei, eu já me condenei, mas eu já me absolvi, já está tudo certo. Meu irmão, você quer ir para o céu? O caminho é outro. E eu quero dizer para a igreja: Jesus está voltando. E olha, último versículo, versículo 18, leia para nós encerrarmos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Lucilene, está sofrendo? Está passando angústia? Tá? Aqui diz que é para os crentes consolar uns aos outros com essas palavras. Ô pastor José Dias, não está fácil não, né? Está difícil, mas eu tenho uma palavra para dizer para o irmão: Jesus está voltando, Jesus breve voltará. Ô irmã Marisa, a luta está grande, o problema está tremendo, mas Jesus breve voltará. Irmã Aparecida, as coisas não estão fáceis, mas Jesus breve voltará. E você vai incendiando o coração de um e de outro com esta mensagem. Aí o crente que está sofrendo, ele diz: é verdade. E quando Jesus voltar, não haverá mais lugar para esse sofrimento, para essas angústias, para essas dificuldades. Glória a Deus. Até porque, meus queridos irmãos, veja o que diz 1 de Pedro 4:7. Olha só o que Pedro diz aqui: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Glória a Deus. Veja o que diz Hebreus 10:37. Hebreus 10:37 diz assim: porquanto ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Glória a Deus. É essa mensagem, irmão. Não fica, irmão, enchendo a bola de quem às vezes está, irmão, está em problema, e você fica lá: não, irmão, às vezes começa, porque fulano fez isso, falou aquilo. Não, chega para esse irmão com a mensagem quente no coração, cheio do Espírito Santo. Irmão, esquece tudo isso, Jesus breve voltará. Quando Jesus voltar, não teremos mais esses problemas. Mas ainda, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa dizem: vem. Aleluia. Vem, Jesus. Nós estamos, Jesus, num momento difícil, é doença, é pecado, é tudo, mas vem, Jesus, nós estamos te esperando. E o último, glória a Deus, o versículo de número 20 do Apocalipse 22 diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Enche o seu coração com esta mensagem. Aleluia. Enche o seu coração. É verdade, irmãos, que passamos lutas, que passamos dificuldade, que enfrentamos problemas, que temos que enfrentar o pecado tete a tete. É verdade que somos frágeis, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós estamos esperando Jesus voltar. E eu ainda digo para a igreja:
Jesus poderá voltar hoje. Disse o Senhor que o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Não fique envolvido com coisas, irmão, que como eu morei na roça e meus pais, minha mãe, criava muito frango. De vez em quando a gente achava aqueles pintainhos, né, os pintinhos, com o pé amarrado num fio de cabelo. E eles ficavam lá, e ficavam até morrer, porque não tinha força, ninguém tirava. E às vezes nós, como crente, irmão, estamos com o pé amarrado em alguma coisa. Sempre, às vezes, irmão, eu vejo, tem uns que tem uma fraqueza, sempre tem uma coisa para o amarrar. Mas diz a palavra de Deus em Hebreus, leia Hebreus 12:1, por favor, e eu já estarei encerrando. Deixando todo o embaraço. Tem alguma coisa que quer embaraçar sua vida? Irmão, não deixa não, se desvencilha, deixa isso para lá, porque Jesus vem, aleluia. Tem pecado te rodeando, diz aqui que o pecado, embaraço e pecado, que de tão perto nos rodeia. Às vezes, irmão, nós estamos... do nosso lado é pecado, para frente pecado, atrás é pecado, no lado é pecado, mas você vai pedindo graça para o Senhor. Senhor, me dá graça, eu vou vencer, porque eu quero subir contigo, eu quero morar no céu, e tenha certeza, Jesus vai te ajudar. Você acredita nisso? Coloque-se em pé agora, e oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, temos falado a Tua palavra. Peço, Senhor, pela Tua igreja, pelo Teu povo, desperta-nos, Senhor, para esta realidade da volta de Cristo, Teu Santo Filho. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade, temor e tremor. Ajuda-nos, Senhor, aleluia, a estarmos atentos, meu Senhor, para aquele momento glorioso que Cristo voltará. Ajuda-nos, Senhor, a nos desvencilharmos do embaraço. Ajuda-nos, Senhor, a refutarmos o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ampara a Tua igreja, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podes louvar a Deus pela palavra que Deus te deu nesta noite. Glória a Jesus. Queridos, amanhã, quarta-feira, nós temos o trabalho do círculo de oração e dos varões. Quinta-feira é o culto dos jovens, né? Estará sendo realizado aqui. Na sexta-feira, ensaio da orquestra no horário habitual, e domingo, 8h30 da manhã, escola bíblica dominical, e às 19 horas do domingo, grande culto de louvor a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe a tua vida. E nós vamos dizendo, como Paulo escrevendo aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.